Alô, prezado ouvinte, pela graça de Deus, queremos mais uma vez compartilhar uma porção da Palavra de Deus relacionado com os acontecimentos da atualidade. Muitas pessoas vêm perguntando se a pandemia atual está relacionada com os sinais dos tempos ou se seria já uma parte da grande tribulação. Queremos, com base na Bíblia, examinar algumas questões relacionadas a esse tema. E o nosso texto básico se encontra em Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse texto se encontra inserido num capítulo que trata tanto de bênçãos como também de punição para os ímpios. E quando a Bíblia então Deus afirma, agindo eu, quem impedirá? Isso pode significar tanto que ninguém vai impedir as bênçãos que Deus dá, mas pode significar também que ninguém vai impedir quando Deus vai punir o pecador por causa do seu pecado. No capítulo 43 de Isaías, nós lemos sobre as duas situações. No verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então aqui vemos Deus agindo para salvar, para perdoar. Mas no mesmo capítulo também, no verso 28, nós lemos: por isso profanei os príncipes do santuário, entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Então Deus mostra as duas situações. Ele tem poder, tanto para abençoar, como também para punir. E a Bíblia nos coloca três situações diferentes em que Deus pode agir, três abrangências diferentes. Deus pode agir na vida pessoal ou num grupo familiar, castigando ou abençoando. A Bíblia nos mostra também que Deus pode agir sobre cidades, abençoando ou punindo. E a Bíblia nos mostra também que Deus pode agir a nível mundial, a nível global, também abençoando ou punindo. E sempre vai depender da conduta do povo. Provérbios 15, verso 3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está presente. Deus observa a vida de qualquer pessoa, seja ela boa ou seja ela má. Vamos ver rápido alguns exemplos. Deus agindo para com os bons. Temos vários ou muitos exemplos na Bíblia, vida de Noé, Abraão, Moisés, José e muitos outros ainda. Em Gênesis 6, versos 8 e 9, nós lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E temos então Noé achando graça no meio de um povo que já estava sob a condenação de Deus. Então aqui Deus agindo na sua misericórdia. Nós lemos a respeito de Deus punindo pessoas. Em Josué 7, verso 25, lemos a respeito de Acã. Ele havia se apropriado de tesouros que eram amaldiçoados por Deus na cidade de Jericó. E o texto diz: e disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. A mesma forma lemos também em Gênesis 38, verso 7, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então notamos que Deus está observando individualmente as pessoas e Deus abençoa as pessoas que andam com Ele, mas Deus também pode punir severamente pessoas que não andam com Ele.
nós lemos que a punição de Deus não é algo que Deus gostaria de fazer. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, a casa de Israel? Então Deus não tem prazer em aplicar a punição severa. Deus espera que o povo se arrependa para escapar da punição. Mas quando o homem não se arrepende, então a punição vem mais cedo ou mais tarde. Deus também age a nível de cidades ou mesmo de povos. Temos muitos exemplos na Bíblia, vamos citar aqui um apenas. Isaías 37:35 nos relata a respeito de Senaqueribe, que havia cercado a cidade de Jerusalém, havia ofendido a Deus. Então, Ezequias leva a carta de ofensas perante o Senhor no templo, lê essa carta para Deus. Então nós lemos a resposta de Deus: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías 37:35. Então aqui Deus está amparando, prometendo proteção para uma cidade que estava cercada por um grande exército dos assírios. E Deus cumpriu a sua promessa. Nós lemos: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Então Senaqueribe teve que experimentar o juízo de Deus, e numa noite 185.000 soldados foram mortos pelo anjo do Senhor. Deus assim está protegendo a cidade de Jerusalém. Mas nós lemos também a respeito de Deus destruindo cidades. Em Gênesis 19 lemos: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então aqui nós lemos a respeito de Deus punindo duas cidades com fogo e enxofre. A impiedade tinha chegado num ponto que Deus não mais podia tolerar. Foi necessária a intervenção para a destruição desses pecadores. Deus também age globalmente. E a primeira ação global que eu gostaria de citar foi aquela de Gênesis, que nós já vimos sobre Sodoma, sobre Deus agindo no sentido de destruir a nação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, e a maior prova do amor de Deus para com o mundo foi a morte de seu próprio Filho. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Deus está oferecendo salvação para a humanidade. Mas Deus também tem agido globalmente no sentido de punição. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei da terra. Então aqui uma sociedade inteira do mundo inteiro foi destruída pelas águas do dilúvio. Quem achou graça no meio deles foi só Noé e a sua família. Então é uma ação global de Deus sobre a terra. Deus agindo globalmente, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, quando Deus decide agir sobre
a terra, ele vai executar o seu plano. Isaías 14, 26. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Então Deus age também em relação a toda a terra, em relação a todas as nações. E isso já está predito em muitos textos do Velho Testamento. Quando as pessoas não se arrependem, o juízo vem. E nós lemos em Apocalipse 9 sobre pragas que Deus enviou sobre a humanidade e notamos que o povo mesmo assim não se arrependeu. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos e para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então temos aqui uma situação onde Deus já está começando a exercer juízo e as pessoas não se arrependerem. Ele cita vários pecados. Adorarem os demônios. Aqui temos a prática do ocultismo. Recentemente foi erguida uma estátua de Baphomet, quer dizer, uma imagem de Satanás, na frente do Capitólio dos Estados Unidos, como protesto contra o fato de que havia lá nas proximidades as tábuas dos 10 mandamentos. E os satanistas disseram, nós temos o mesmo direito de apresentar o nosso ensino como vocês têm. O ocultismo está avançando no mundo. A seguir ele cita, não pararam de adorar ídolos de ouro, de prata e de pedra preciosa de madeira. Desde o começo da humanidade, quando o povo começou a se desviar de Deus, temos relatos sobre a idolatria. Deus criou o homem para a sua imagem, para a sua glória. E somente a ele podemos glorificar. Mas Satanás dirige de tal forma que as pessoas deixem de adorar a Deus e prestem seus cultos a ídolos e imagens dos mais diversos tipos. Em Isaías 42, verso 8, nós lemos, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não aceita quando imagens estão sendo adoradas e cultuadas e louvadas e não dado louvor a Ele mesmo. Ele diz, eu não darei o meu louvor às imagens de escultura. Isso já está determinado também nos 10 mandamentos e Deus classifica a posse de imagens como uma manifestação de ódio contra Deus. Ele continua falando, e não se arrependeram dos seus homicídios. Os homicídios podem existir de várias naturezas diferentes. Sabemos que hoje há muitos homicídios na sociedade e um dos que pouco se fala, mas é realmente tremendamente cruel, é a prática do aborto. E aconteceu algo tremendamente chocante em Nova York, nos Estados Unidos. Houve uma reunião do Senado local. Eles decidiram que as mulheres têm direito ao aborto até ao 9º mês de gravidez. E decidiram que o aborto não pode ser interrompido por causa do atendimento a pessoas com coronavírus. Esse é um direito sagrado para eles. E não somente isso, veja até que ponto governantes podem chegar. O texto da resolução afirma, se o bebê sobreviver ao aborto, o profissional que está realizando
pode deixá-lo morrer. Quer dizer, se mesmo assim a criança abortada estiver com vida, deixa simplesmente de lado, deixa que ele morra. Isso mostra aquela cultura da morte. Assassinatos em sério. Nos Estados Unidos são praticados mais do que 860 mil abortos por ano. Veja quantas crianças planejadas por Deus, criadas por Deus do ventre materno, são mortas. Isso é assassinato. No Brasil, são realizados, conforme estatísticas oficiais, em torno de 100 mil abortos por ano também. E disso quase não se fala. Mas Deus está vendo que as pessoas não estão se arrependendo dos seus assassinatos. Agora aqui vai uma palavra para alguma ouvinte que talvez já tenha cometido aborto e fique desesperada agora. Eu recomendo que estude, que assista nesse mesmo canal a série de estudos sob o título A Esperança para Você. Especialmente o terceiro estudo, que trata do aborto, das consequências, mas também do perdão de Deus. Há esperança para você se arrepender. Mas quando os homens não se arrependem, então as consequências são graves. E depois, não se arrependeram da sua fornicação. Fornicação é qualquer ato sexual que não é entre cônjuges. O pecado da luxúria, o pecado da carne. E nós sabemos que a imoralidade está tomando conta em volta do mundo. Como diz a Bíblia, as pessoas nem se envergonham mais de publicar os seus pecados. Está aumentando cada vez mais. A pornografia está assumindo proporções assustadoras no mundo, inclusive entre pessoas que se dizem cristãs. E a Bíblia mostra aqui em Apocalipse, as pessoas não se arrependeram. Sabem que é pecado, mas não se arrependem dos seus pecados. A Bíblia fala sobre práticas que não são planejadas por Deus. Deus estabeleceu um matrimônio entre um macho e fêmea, entre um homem e uma mulher. Mas a Bíblia mostra em Romanos 1:26, quando as pessoas começam a praticar a idolatria, Deus os entregou. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O texto começa no verso 18, quando diz: a ira de Deus se manifesta contra toda a humanidade, que detém a verdade em mentira, e vai citando, e aqui são duas áreas que ele está citando. A Bíblia já mostra em Judas, do verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus destruiu Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para as outras pessoas. E aqueles que continuam nessa prática do pecado não apenas vão sofrer o fogo temporário, mas vão para o lago do fogo eterno. E o texto continua dizendo: e não se arrependeram nem dos seus furtos. Como está havendo corrupção, como está havendo roubos. As pessoas roubam e não se arrependem dos seus atos. Apocalipse 22:15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Na cidade celestial,
não entrarão pessoas contaminadas. Agora vem a pergunta que abordamos no início desse estudo. Seria o coronavírus apenas uma peste temporária ou uma evidência do princípio das dores? A Bíblia nos mostra, em Mateus capítulo 24, que haverá uma série de acontecimentos. Ele fala sobre terremotos, sobre fome, sobre peste e assim por diante. E isso vai começando e vai aumentando conforme as dores de parto aquela que está para dar à luz o seu filho. E nós vemos todos esses sinais mencionados em gráficos como estão aumentando drasticamente nos últimos dias. Será que o coronavírus é uma dessas ondas? Porque estamos vendo aqui Deus agindo com o mundo inteiro. Não importa qual a procedência desse vírus. O fato é que Deus está agindo ou permitindo os homens de se matarem uns aos outros, ou está agindo como punição, como aviso da situação grave em que estão vivendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, e se isso for um sinal, isso significa que coisas piores vão acontecer. Pode haver uma calmaria temporária e depois vem algo pior, pode haver mais uma calmaria e depois fica cada vez pior. Dores de parto aumentam de frequência e intensidade. Seria essa pandemia o princípio das dores? E a Bíblia mostra que o castigo vai aumentando porque não se arrependeram. Nós vimos muitos atos nobres nesse tempo da pandemia, muitas pessoas ajudando umas às outras, médicos se sacrificando para poder salvar vidas, mas o que falta manifestações de arrependimento de países por causa do pecado. Até temos visto presidentes invocando a Deus e pedindo para Deus ter misericórdia, mas eu não vi em nenhum país um quebrantamento diante do estado pecaminoso em que está havendo. Falta arrependimento e por isso também as pragas vão continuar cada vez mais. E quando nós olhamos um esquema sobre os tempos finais, nós vemos que esses acontecimentos começam ainda no tempo enquanto a igreja está aqui na terra, antes do arrebatamento. Começam gradualmente e vão aumentando, assim como as dores daquela que está para dar a luz ao parto. Não sabemos exatamente em que ponto a igreja de Cristo vai ser arrebatada. Há pessoas que estão anunciando que a igreja não vai passar por nenhum tipo de castigo nos tempos finais. Pessoalmente, eu não vejo isso dessa forma. Eu creio que nós ainda vamos passar, ou podemos passar, por muita dor. Eu gostaria muito de concordar com aqueles que ensinam que não haverá problemas para a igreja. Mas, biblicamente falando, eu vejo que nós podemos passar ainda por muitas situações muito difíceis. E se a atual pandemia fizer parte do princípio das dores, então os acontecimentos subsequentes também irão suceder. Orando ou não orando, a Bíblia profetiza, vai ser assim e vai continuar acontecendo a nível cada vez maior. 3 iniciativas são fundamentais em relação ao cristão. Em primeiro lugar, nós devemos nos precaver. A Bíblia diz, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então devemos cuidar bem do nosso corpo, seguir as normas que o Ministério da Saúde está apresentando constantemente. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que devemos nessa época viver uma forma santa. Havendo pode perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Devemos viver uma vida de santificação. Em relação aos outros,
É importante ser solidário, ajudar onde podemos, até como testemunho, para que vejam nas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu, mas devemos também fazer o possível para arrebatar essas pessoas perdidas que estão indo para o fogo. Em Judas lemos, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ele fala sobre o juízo de Deus que está vindo. E nós devemos fazer o possível para ajudar na salvação das pessoas, para que percebam o seu destino. E em relação a Deus, lemos em Apocalipse 14 o anjo voando e chamando o povo ao arrependimento, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temos ali mais uma chamada ao arrependimento. As pragas já começaram, mas Deus ainda está chamando as pessoas individualmente ao arrependimento. Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Nós não podemos impedir Deus de executar os seus planos sobre a humanidade. Se a atual pandemia fizer parte do princípio das dores, então os acontecimentos subsequentes também irão suceder. Como o cristão deve reagir dentro dessa realidade? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que não devemos ter medo do futuro. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Devemos estar sempre cientes de que Deus está no controle da situação. Em várias situações, nós lemos sobre o povo de Deus sendo protegido na hora de grande calamidade. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 5. Podemos estar sempre cientes, Deus está conosco. Seja em tempos bons ou em tempos difíceis, Deus está conosco. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Esse texto deixa claro que nós vamos passar por essas situações. Quando passares, não diz talvez, mas quando passares, eu estou contigo. Quando vai passar pelo fogo, eu não vou te deixar. Deus está sempre conosco, seja em tempos difíceis ou seja em tempos bons. Mas precisamos estar preparados para o fim que está chegando. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Vamos ter, sim, tempo de angústia. Romanos capítulo 8 nos mostra isso de uma forma muito clara. Mas então podemos gritar por socorro e Ele nos livra das aflições. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Você poderá contactar-nos pelo endereço eletrônico peteruno2018@gmail.com, fazer suas perguntas, fazer as suas colocações, e será um prazer poder ter contato com você. Agradecemos de coração por assistir mais um vídeo e o nosso desejo é que Deus o abençoe ricamente e que Deus nos prepare para aquilo que está para vir no futuro. Especialmente que possamos estar confiantes sabendo que Deus jamais nos abandonará. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.